Nós somos dependentes da tua palavra, porque é a tua palavra que vai nos libertar, é a tua palavra que vai nos trazer a unção sobre nós, é a tua palavra, Senhor, que vai nos transformar, é a tua palavra que vai nos curar. Cura nesta noite através da palavra do Senhor, liberta nesta noite através da palavra do Senhor, transforma a vida nesta noite através da palavra do Senhor. Pai, faz a tua obra, Senhor. Nós estamos abertos ao agir do teu Espírito Santo. Assim nós oramos no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para a glória de Deus. Podemos assim. Glória a Deus. Aleluia. Glória. Meus irmãos, Pai do Senhor Jesus. Aleluia. A paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Fico muito feliz e honrado de poder estar conhecendo mais um pouco, uma parte do povo que vai morar no céu. Fico muito honrado e agradeço a oportunidade ao pastor, à irmã, à pastora, que nos confiou essa oportunidade. Somos ali da Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Missões, pastor presidente Paulo Sérgio Albertassi. Servimos ao Senhor Jesus ali no bairro São Judas e hoje Deus nos permitiu estarmos aqui. Já foi apresentado, já foi dada a oportunidade, minha esposa, minha mãe. Somos gratos. Tem alguns aqui que nos conhecem de vista, sabem um pouco da nossa história e a respeito da obra que Deus fez na nossa vida. Se você tiver trago a Bíblia Sagrada, eu sei que temos um tema, mas não quero fugir do tema, mas quero ser fiel ao que Deus me confiou. Êxodo capítulo de número 4. Aleluia. Faremos leitura de alguns versículos. Glória a Deus. Êxodo capítulo de número 4, do verso 1 ao verso de número 8, e depois somente o verso de número 17. À medida que você for achando, pudesse colocar de pé comigo. Glória a Deus. Livro do Êxodo, capítulo de número 4, versículo 1 ao verso 8, e versículo de número 17. Todos acharam, amém? Está escrito: Então respondeu Moisés e disse: Mas eis que me não crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão: O Senhor não te apareceu. E o Senhor disse: Que é isso na tua mão? E ele disse: Uma vara. E ele disse: Lança-a na terra. E ele a lançou na terra, e tornou-se cobra. E Moisés fugia dela. Então disse o Senhor a Moisés: Estende a mão e pega-lhe pela cauda. Estendeu a mão e pegou-lhe pela cauda, e tornou-se em vara na sua mão, para que creio que te apareceu o Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E disse-lhe mais o Senhor: Mete agora a mão no peito. E tirando-a, eis que sua mão estava leprosa, branca como a neve. E disse: Torna a meter a mão no peito. E tornou a meter a mão no peito. Depois tirou-a do peito. E eis que se tornara como a sua outra carne. E acontecerá que, se eles te não crerem, nem ouvirem a voz do primeiro sinal, crerão a voz do derradeiro sinal. Versículo 17. Toma, pois, esta vara na tua mão, com que farás os sinais. A igreja, por favor, repete comigo o versículo 17. Toma, pois, com que... Glória a Deus. Deus é eterno. Te louvamos, Senhor, mais uma vez. Deus, assim como eu, existe um povo que precisa de ouvir a tua voz. Usa a nossa vida. Glorifica o teu nome. Manifesta a tua graça. E faça a tua vontade em nome de Jesus. E os irmãos se assentem.
glorificando o nome de Jesus. Meus irmãos, o texto é bem conhecido. A história de Moisés é uma história bastante conhecida. Sendo a história conhecida, eu quero ressaltar apenas alguns detalhes do que Deus tem colocado no meu coração. Eu creio que Deus, se tivermos com os corações abertos, o Senhor falará conosco na noite de hoje. Sabemos que Deus fez uma promessa a um homem. Este homem é Abraão. Gênesis capítulo número 12, essa promessa vai ser proferida pelo nosso Deus. Sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. Eu farei de ti uma grande nação. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Sabemos bem que Abraão sai de uma terra dos caldeus sem saber para onde iria. No entanto, Deus já havia prometido a ele uma terra essa que conhecemos por nome de Canaã. O tempo passa, nasce Isaac, nasce Jacó. De Jacó nascem as 12 tribos de Israel, cujo de uma delas sai José. Sabemos e conhecemos bem a história que José, sendo rejeitado, sendo desprezado e vendido por seus irmãos, vai parar no Egito. Quando José para no Egito, diz a Bíblia que ele vai ser preso, vai ser humilhado, vai ser castigado, vai passar por humilhações. No entanto, o que Deus queria fazer na tua vida num tempo determinado se cumpriu. Diz a Bíblia que José, após passar por isso tudo, Deus o exalta a governador do Egito. Neste meio tempo, Deus havia dado uma estratégia a José, porque viria uma fome sobre a terra, de maneira que não haveria mantimento sobre a face da terra em lugar algum. Mas Deus já havia dito a José, havia revelado a José que este tempo viria. José, sendo governador do Egito, ele consegue ajuntar todo tipo de mantimento para a nação do Egito. E não tendo mais aonde comprar mantimento, não tendo mais aonde ter como se manter, todas as nações começam a vir ao Egito para poder se alimentar, a ponto de que alimento começou a valer propriedades, a ponto de que alimento começou a valer terras. Então o Egito começou a herdar, ou começou a comprar todas as terras que haviam por sua região. O Egito foi se tornando uma das maiores potências, por que não dizer a maior potência da época, comprando terras, comprando propriedades, comprando reinos, através de alimentos que foram estocados por intermédio do sonho revelado a José. Diz a Bíblia que os seus parentes, que sobraram 70 almas dos filhos de Jacó, junto com Jacó, vão ser também assolados por esta fome. Quando eles são assolados por esta fome, não tem outro lugar para ir para tentar se manter a não ser o Egito. E aonde eles vão ir é para o Egito. Chegando no Egito, José é o governador do Egito. Seus irmãos não o conhecem, os irmãos sabem a história. José, após um tempo, se faz conhecido, traz os seus irmãos para perto dele, faz uma advertência aos seus irmãos, diz a eles que quando apresentassem eles diante de Faraó, isso está no livro de Gênesis capítulo de número 46, que eles dissessem que eles somente foram pastores de ovelhas por toda a sua vida, porque a um egípcio era abominável ser um pastor de ovelhas. José fez essa advertência porque ele sabia que se trouxesse o seu povo para morar junto com o povo do Egito, o povo se corromperia. Parece que José conhecia aquilo que está escrito na primeira carta de Paulo aos Coríntios, que as más conversações corrompem os bons costumes. Então José, sabedor disso, disse: se apresentem como
pastor de ovelhas. Quando eles se apresentam como pastor de ovelhas, Faraó dá uma terra à parte para o povo morar. É uma terra cujo nome é Gósen. E o povo vai morar do lado do Egito. E diz a Bíblia que já não são mais só 70 almas. Agora são quase 100.000 homens de pé, fora crianças e mulheres. E vendo o Faraó isso, entendeu que o povo era mais numeroso do que o povo do Egito. Decidiu agora apertar o povo, fazendo-o escravo. Mas diz a Bíblia que quanto mais apertava, mais o povo crescia. Deixa eu entregar isso para você, você não entendeu. Diz a Bíblia que quanto mais Faraó apertava, castigava, as coisas dificultavam, mais o povo aumentava. Você não deu glória porque você não entendeu. Enquanto mais as coisas ficam difíceis, as coisas estão apertando, o diabo diz: agora eu aperto, ele para, agora eu paro ele de uma vez. Aí é que o povo de Deus cresce. É Vespasiano que diz que o sangue dos mártires na terra era como semente, porque quanto mais aperta o povo de Deus, mais ele cresce. Foi assim no Coliseu, foi assim no Egito, foi assim na Babilônia, foi assim em todo o tempo da Bíblia, e não será diferente nos dias de hoje. Pode tentar parar a igreja, pode tentar parar o povo de Deus, pode se levantar da maneira que for, a igreja ainda tem dono. Glória a Jesus! Porque essa promessa foi feita a Abraão. Mas Deus diz: a sua descendência ficará cativa por 4 gerações. E depois dessas 4 gerações eu vou fazer ela herdar a terra que eu a prometi. Passado o tempo, o povo é escravo no Egito. O povo sendo escravo no Egito, Deus decide levantar um libertador. E esse libertador todos nós conhecemos. O nome dele é Moisés. Mas eu quero trazer algo para nossa memória ou para nosso entendimento na noite de hoje, de um Moisés que talvez você não conheça, porque nós conhecemos o Moisés que conversava face a face com Deus. Nós conhecemos o Moisés que quando descia ao monte tinha que tampar o seu rosto com um pano, porque ninguém conseguia olhar no seu rosto de tanto que brilhava da presença de Deus. Nós conhecemos o Moisés que enquanto estava no pico do monte ouvindo e conversando com Deus face a face, o povo que estava debaixo estava vendo o monte fumegar e relâmpagos caírem no monte. É o Salmo 103, versículo 17, que diz que a Moisés o Senhor fez conhecidos os seus caminhos, mas aos filhos de Israel fez conhecidos os seus feitos. Nós conhecemos o Moisés que disse para Deus que se fosse para Deus matar o povo, poderia riscar o nome dele do livro da vida. E Deus disse: eu riscarei o nome do livro da vida daquele que pecar contra mim. O seu não, Moisés, porque você não é certo. Nós conhecemos o Moisés que quando Deus decidiu exterminar o povo, Moisés aconselhou a Deus. Tem noção do que é isso? Moisés disse: Senhor, se o Senhor decidir matar esse povo, o que as nações pensarão do Senhor? Pensarão que o Senhor tirou esse povo do Egito e não teve condições de levar esse povo até a terra prometida. Deus falou: então eu não vou matar, mas eu não vou mais no meio desse povo, porque esse povo é corrompido. Eu vou mandar um anjo. Moisés falou: não, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Deus foi com ele. Nós conhecemos o Moisés que tinha intimidade com Deus. Nós conhecemos esse Moisés.
Moisés, assim como eu e você, teve um período de relutância com o seu chamado. Esse Moisés, assim como eu e você, teve um período que pensou em não aceitar aquilo que Deus tinha para a vida dele. Diz a Bíblia que Moisés já é grande. Ele vai ver um dos seus irmãos ser maltratado por um egípcio. Ele vai matar esse egípcio. Com 40 anos Moisés tinha. Vai enterrá-lo na terra. Diz a Bíblia que ele volta no outro dia e seus irmãos hebreus escravos estão brigando. E ele fala: por que vocês estão fazendo isso? Eles falam: você quer nos matar como você fez com o egípcio ontem? Ele entende que aquilo que ele fez já tinha sido descoberto. Se Faraó soubesse, mataria. Ele foge para uma terra, e essa terra tem o nome de Midian. E entenda, Atos capítulo de número 7 é que diz que Moisés foi instruído em toda a ciência e sabedoria dos egípcios. Moisés tinha sido instruído para ser o próximo faraó. Moisés tinha sabedoria em todas as coisas que eram do Egito, arqueologia, geometria, tudo aquilo que tinha ali no Egito, Moisés era entendido. Mas ardia dentro de Moisés um chamado que fazia ele diversas vezes estar no meio dos escravos, porque os escravos eram o teu povo. Moisés conhecia e sabia que existia um Deus, porque o povo de Israel era conhecido pelo Deus, era conhecido pelo povo do Senhor. É segundo o livro de Crônicas, capítulo 7, verso 14, que diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, o povo era conhecido pelo nome do Senhor. Ou seja, o povo de Israel era um povo que era conhecido pelo seu Deus. Mas Moisés não conhecia esse Deus, mas ele sabia que existia um Deus. Ardia dentro dele um chamado, ardia dentro dele essa chamada de ser um libertador. No entanto, Moisés, não conhecendo a Deus, nem as formas que Deus trabalha, nem como Deus opera, decidiu libertar os seus irmãos da mão do egípcio, mas de forma errada, matando esse egípcio. Aconteceu de Moisés ter que fugir e ir para uma terra cujo nome é Midian. E Midian tem um significado de confusão, tem um significado de conflito, porque Moisés tem chamado, Moisés tem ministério, Moisés é até chamado pelo Senhor, mas ele quis entrar por um caminho errado. Quando entra pelo caminho errado, a gente vive em caminho de conflito, a gente vive em caminho de confusão. Deixa eu entrar por esse caminho aqui. Moisés vai habitar 40 anos em Midian. O que Deus tinha para fazer na vida dele talvez não demoraria tanto tempo, mas em Midian Moisés ficou 40 anos, porque Deus conhecia Moisés que relutaria no chamado, e Moisés habitou na terra de confusão, porque Deus sabia que ele não aceitaria o chamado. Sabe por que às vezes vivemos em conflito, até conflito interno? É porque não queremos aceitar aquilo que Deus tem para a nossa vida, não queremos aceitar aquilo que o Senhor nos chamou. É Salmo de número 139 que diz que ainda que nós fôssemos formados no ventre da nossa mãe, sendo informes, o Senhor já nos conhecia. Todos os nossos dias foram escritos no seu livro. Sabe por que às vezes vivemos em conflito? Porque não queremos aceitar aquilo que Deus tem para nós. Não queremos viver o chamado, o ministério que Deus nos chamou. Você acha que você é projeto de escolha do teu pai e da tua mãe? Você é projeto de Deus. Você acha que você veio por vontade própria do teu pai e da tua mãe? Você veio porque Deus tem algo para fazer na tua vida. Você veio porque Deus quer usar a tua vida para mudar a tua casa, para mudar a tua família. Meu irmão, mas lá na minha casa não tem ninguém que sirva ao Senhor. É por você que Ele vai começar. É através de você que Ele vai começar a mudar aquele ambiente. Diz a Bíblia que Moisés saiu de Midian. Quando Moisés saiu de Midian, Deus criou uma situação. E assim acontece comigo e com você. Diz o texto do Êxodo, capítulo número 3, que Moisés sobe para apacentar o rebanho do teu sogro Jetro no Monte Horebe.
E quando ele estava assentando, ele olha e vê uma sarça queimando, que queimava em fogo, mas não se consumia. O interessante da sarça não era queimar, não era ela estar pegando fogo, porque sarça é um arbusto bem seco em clima árido, e ele estava num deserto, então era comum estar pegando fogo em alguns arbustos pelo deserto, mas o que não era comum, o arbusto queimar e não se consumir. O que não era comum era o arbusto queimar e não se acabar, e não se tornar cinza. E Moisés foi chamado a atenção para aquilo. E quando ele chega naquilo, Deus brada do meio da sarça e fala: Moisés, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Deus estava se apresentando. Sabe aquela chamada que ardia no seu coração, Moisés? Então, é aquilo que você ouvia falar do Deus de Abraão, de Isaac. Então, eu me manifestei aqui agora, e me manifestando eu te mostro o que eu tenho para você. Não te consome. Você não entendeu, vou melhorar. Porque às vezes temos medo de entrar naquilo que Deus tem para a nossa vida, porque ouvimos alguém dizer que consumiu, que foi consumido pelo ministério. Ah não, pregar dá muito trabalho, é muita guerra espiritual. Ser pastor sofre demais, ser missionária sofre muito. Mas Deus está dizendo: quando a chamada é minha, o fogo é meu, não consome. Quando o fogo pega de verdade, o fogo é do Senhor, não consome. Quando o fogo é de Deus, não consome. Quando o fogo é do Senhor, não consome. É Deus mandando dizer para alguém aqui: mas eu vou sofrer, mas as coisas são difíceis. É Deus dizendo: vai, porque eu que vou te sustentar. É Deus dizendo para vidas aqui: mas o ministério é doloroso, mas o pastoreio é difícil, mas o diaconato dá trabalho, mas evangelizar é muito difícil. É Deus dizendo: vai que eu sustento, vai que eu te guardo, vai que enquanto você faz a minha obra, eu faço a obra em você. E quando ele se apresenta, eu já caminho para o final. E quando Deus se apresenta, fala: Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo e resolvi descer para livrá-lo. Moisés fala: mas quem sou eu? Eu vou no nome de quem? Deus fala: você vai no nome do eu sou. Porque quando é preciso ser coluna de fogo, eu sou no meio do deserto. Mas quando é preciso ser nuvem de dia, eu também sou. Quando é preciso ser maná caindo do céu, eu sou também. Mas quando é preciso ser rocha que brota, ser água que brota da rocha, eu sou também. É Deus dizendo: Moisés, você vai no meu nome, o que precisar é eu que vou dar jeito. É Deus dizendo para vidas aqui: se a porta de emprego que está faltando é ter jeito, se o problema é a unção está descendo hoje, se o problema é autoridade, receba da parte de Deus, mas vai no nome do eu sou. É Deus dizendo: eu sou resposta, eu sou providência, eu sou socorro, eu sou milagre, eu sou na vida do meu povo. Ah, se você acredita nessa palavra, glorifica o nome de Jesus, porque tem descido uma graça sobrenatural na noite de hoje aqui. A na sede tubicata, na sede na graça. Deus marcou a noite de hoje para dizer: entra pelo chamado, porque eu tenho obra. E quando Moisés escuta a voz de Deus dizendo que eu sou, ele fala: mas eles não vão crer. E eu caminho para o final. Deus fala: Moisés, o que é isso na tua mão? Moisés fala: uma vara, um cajado. Ele fala: joga no chão. Quando Moisés joga no chão, eles no quarto que nós vemos, diz a Bíblia que ela se torna em serpente. Quando ela se torna em serpente, Moisés foge dela. Quando Moisés foge dela, diz a Bíblia que o Senhor fala: pega ela pela cauda. E
E quando ela pega, ela se torna encajado de novo nas mãos de Moisés. Era Deus mandando um recado para Moisés, porque a serpente foi amaldiçoada, ela era maldita desde Gênesis capítulo de número 3. Era Deus dizendo: Moisés, ou você entra pelo chamado, ou eu coloco diante de você aquilo que está lá em Deuteronômio 11:26. Eis que coloco diante de ti hoje a bênção e a maldição. A bênção, pois, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, mas a maldição, se porventura não ouvires a voz do Senhor teu Deus. A palavra é dura, mas é que Deus me deu para colocar, para entregar a noite de hoje. É Deus dizendo: entra pelo ministério, ou as coisas vão apertar. Entra pelo que eu tenho na sua vida, ou as coisas vão dificultar. É difícil de dar glória, mas eu vou ter que entregar. Deus vai honrar, mas você tem que entrar por aquilo que Ele te chamou. Aí Moisés continua relutando. Deus fala: põe a mão no peito. Quando Moisés põe a mão no peito, ele tira para leprosa. Era Deus dando outro recado para Moisés, porque leproso não tinha lugar nenhum para ficar. Leproso seria excluído de todo e qualquer povo. Era Deus dizendo para Moisés: eu entro por aquilo que eu tenho te chamado, eu não tenho espaço para você em lugar nenhum. Ou entra pelo ministério, ou entra pela chamada, ou vive aquilo que eu tenho para sua vida, ou não tem lugar para você. Era Deus dizendo: Moisés, entra pelo ministério, entra pelo chamado, aceita aquilo que eu tenho na sua vida, porque senão não tem lugar para você. É dura. A mensagem é dura, mas eu tenho que entregar. Eu tenho que entregar. Porque leproso, onde ele chegasse, ele seria expulso. É gente que não serve nem para desviar. Porque se você desviar, chegar no mundão, o povo te toca de volta para dentro da igreja. Se você decidir hoje entrar por outro caminho, o povo do mundo te toca para dentro da igreja. É Deus falando: eu é no meio do meu povo, eu não é no meio de povo nenhum. Eu é no meio do meu povo, eu é no meio de povo nenhum. Jesus. E diz o texto, e mostrando esses sinais, eu encerro aqui. Deus falou com Moisés, versículo de número 17, capítulo de número 4 do Êxodo: toma, pois, esta vara, porque com ela você fará os sinais. Vara ou cajado, como você entender, era algo de uso comum no pastoreio de ovelhas. Então era algo que Moisés estava acostumado a andar com ela. Vara ou cajado era algo que já estava comum na vida de Moisés. Mas Deus disse: Moisés, toma, pois, o cajado que está nas tuas mãos, porque é com ele que você fará os sinais. Moisés usava aquele cajado continuamente, diariamente, e não tinha outra função a não ser pastorear ovelhas. Mas Deus estava dizendo: Moisés, aquilo que você já tem, que eu vou usar para manifestar a minha glória. Deixa eu melhorar isso aqui. É Deus dizendo: aquilo que eu preciso para usar a tua vida não precisa ser entregue, já está em você. Deus dizendo: não espera o anjo descer do céu, não espera o óleo vir sobre a sua cabeça, o profeta profetizar, porque o que eu tenho para usar você já está em você. Jesus é terra! Ei, Camaraga! Mas alguém vai dizer: Vitor, eu não sei pregar, eu não sei cantar, eu não sei profetizar. Quem te disse que ministério é só pregar, cantar e profetizar? Leia a carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 12. É fé, é dom, é socorro, é dom, governo, é dom, misericórdia, é dom. Tudo isso é dom. Se Deus tem te levantado para socorrer, para presidir, para governar, deixe Deus usar a sua vida. Está descendo nesta noite cajado espiritual. Porque Deus te dará autoridade para você governar aquela casa. Deus te dará autoridade para você pregar, para expulsar os demônios, para operar maravilhas e realizar glória no nome do Senhor. Eita glória! Deus tremendo! É Deus dizendo: Moisés, aquilo que você acha que é comum, eu vou manifestar
manifestar a minha glória na tua vida. Aleluia, Jesus. É Deus dizendo para vidas aqui: não tenha por comum aquilo que eu te dei. Não tenha por comum, por simples, aquilo que eu depositei na sua vida. Não é porque às vezes você não prega que você não é profeta. Não é porque às vezes você não profetiza que você não é usado pelo Senhor. Não é porque às vezes você não louva afinado que Deus não está habitando no meio dos louvores e não pode operar pelo louvor que sai da tua boca. É Deus dizendo: deixa que eu que faço, somente entra pela porta do chamado. Meu Deus, forte Jesus. E eu encerro. Oh, glória! Deus poderoso, Deus santo. Moisés reluta 5 vezes pelo seu chamado. É, Jesus. Pai celestial. E é o Moisés que a gente conhece que via face a face com Deus. É Deuteronômio 18 que diz que depois de Moisés, abaixo de Jesus, nunca mais se levantou profeta igual a Israel. É, Jesus. Meu Deus. Ótimo. Meu Pai. Meu Deus. Quer sair de Midian hoje? Terra de confusão, conflito interno. Sabe por que às vezes as coisas estão difíceis? É por causa da relutância do que Deus tem na sua vida. Quer sair de Midian hoje? Vem aqui na frente que nós vamos orar. É, Jesus, os teus servos, meu Pai. Aleluia. Eu já vou entregar a oportunidade. Deus vive, meu Pai. A mensagem já acabou. Quer sair de Midian, terra de conflito, confusão? Vem aqui na frente que nós vamos orar. Eu costumo dizer: ser corajoso não é bater no peito e falar que não dá mole para ninguém. Falar que com você não seria dessa forma, que com você não seria desse jeito. Se fosse com você, iria ver. Ser corajoso é saber que é dependente de Deus e não